Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou usar novamente como pano de fundo para a nossa reflexão a guerra da Ucrânia. Mas diferentemente do outro vídeo no qual eu abordei a questão da construção do discurso, eu quero, nesse vídeo, também falar do que a gente podia chamar de guerra de informação, né? De como é que as coisas são informadas, faladas a respeito da guerra. Mas eu quero pegar um ponto muito específico, que é a questão do herói. Estão colocando aí, né, a imprensa em geral coloca o Zelensky como um grande herói e o Putin como um vilão, enfim. Todas essas coisas que a gente já falou no outro vídeo. E eu quero focar na figura do herói, para fazer uma reflexão, inclusive, sobre uma outra situação, né? E aí eu quero aproveitar essa questão da reflexão do herói para falar de uma outra situação, que é quando os bolsonaristas chamam o Bolsonaro de mito. Então essa reflexão que eu quero fazer hoje tem a ver com a figura do herói e com a ideia de mito. Então eu vou começar pela questão do mito. No meu livro Pequena Loja de Artigos em Geral, esse aqui, e que vai aparecer aqui para vocês, num dos ensaios eu falei sobre mito. Veja, não é uma coisa muito profunda que eu falei na época sobre mito, porque inclusive esse ensaio eu escrevi aos 20 anos de idade. Então assim, é um ensaio antigo, eu estava começando a minha carreira enquanto pesquisador, enquanto pensador, enquanto pessoa que começava a refletir sobre as coisas. Tanto que esse foi o primeiro ensaio que eu escrevi na minha vida. Mas lá nesse ensaio, eu vou tentar conceituar o mito e aponto para uma coisa que vai dizer o que existe de errado nessa ideia do Bolsonaro como um mito. Primeiro, mito não é uma pessoa, mito é um fato, é um acontecimento. Então o Bolsonaro nunca poderia ser um mito, né? Quando muito a gente poderia dizer que o Bolsonaro era um ídolo ou um herói. Tá? Se a gente for pegar na conceituação de herói, de ídolo e tal, a gente colocaria o Bolsonaro num desses lugares pensando no que os bolsonaristas falam. Então ele não é um mito. Então não tem muito o que refletir sobre essa história do Bolsonaro como um mito, porque isso tem um erro primário, né, e um erro de princípio, que é: um mito nunca é uma pessoa. Um mito é sempre um fato, um acontecimento. Outra coisa, um mito não pode ser do presente. O mito está sempre ligado ao passado. Então o Bolsonaro não poderia ser um mito agora. Ele poderia daqui a alguns anos fazer parte de um mito, né? E nesse caso ele não poderia ser nem um ídolo, também não poderia ser um ídolo, porque também está ligado ao passado. Talvez ele pudesse ser um herói. Então, só para esclarecer essa coisa do mito. E por que eu resolvi falar do mito? Porque a questão do herói tem muita ligação com o mito. A ideia de herói que a gente tem remete à ideia do herói trágico grego, que por sua vez recorre à mitologia grega para a criação dos seus heróis. E o que são os heróis trágicos na antiga Grécia? O herói trágico é aquela pessoa de espírito nobre e que está fadada ao infortúnio porque ela teima em lutar contra o destino imposto pelas divindades, pelos deuses. Isso tem uma ligação profunda com a mitologia. Por quê? Porque toda a questão dos deuses e até dos heróis, se a gente pensar, por exemplo, em Édipo, que é um herói trágico grego, ele vem de uma família nobre, ele participa do imaginário da mitologia. Então, quando ele é encarnado em um personagem teatral, né, da tragédia, por exemplo, de Sófocles ou de Ésquilo, ele, para ganhar essa categoria de herói, ele se torna herói justamente porque se faz um recorte do mito, um recorte do fato histórico do passado, né, para exaltar, primeiro, a nobreza desse personagem, a nobreza desse herói, e segundo, o infortúnio ao qual ele está condenado. Então o herói
enquanto princípio, a nossa ideia de herói tem então duas características. Primeira, de uma linhagem nobre, é sempre uma pessoa nobre. É sempre uma pessoa que tem algo de extraordinário. Né? Então aí mais uma vez voltando à questão do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro nesse caso não seria nem herói, porque o Bolsonaro é o tipo da figura que está dentro daquilo que a gente chama de ordinário. Não é ordinário no sentido ofensivo, mas aquilo que faz parte do cotidiano, que está na ordem do dia, que é comum, que a gente vê em qualquer lugar. Então o Bolsonaro não é uma figura extraordinária, que é a primeira característica do mito, do herói. Né, que é a primeira característica do herói. Então, o herói ele tem essa característica de ser uma pessoa de estirpe nobre, de ter alguma característica extraordinária. Então, se a gente for pensar no Édipo, por exemplo, ele é o cara que salva Tebas porque conseguiu desvendar o enigma da esfinge. Então, ele tem algo de extraordinário. Mas ele está fadado, e aí uma outra característica do herói é que ele está fadado ao infortúnio, porque ele luta contra o destino já previsto, já projetado pelas divindades. E aí, quem conhece a história de Édipo, né, que ele sem querer, sem saber, sem ter consciência do que estava fazendo, ele matou o pai, se casou com a mãe, aí teve toda aquela coisa de ele se autoflagelar com o furar os olhos e tal, e viver como ermitão e tal. Então veja, essa primeira ideia de herói, que é uma pessoa de estirpe nobre, uma pessoa extraordinária, que está fora do círculo ordinário das pessoas comuns, e uma pessoa que está fadada ao infortúnio, é a ideia que molda, né, é o que molda a nossa ideia de herói. Só que aí, o que acontece? Com o decorrer da história, essa segunda parte da pessoa que está fadada ao infortúnio vai ser alterada. E por que vai ser alterada? Entre outros motivos, obviamente, tudo que eu falo aqui, gente, não é uma coisa unívoca, né? Ah, foi só por causa disso, a coisa é assim e tal. Mas entre outros motivos, a gente não pode esquecer que a nossa cultura sofreu uma reviravolta, né, pós-cristianismo, que trouxe a figura de um novo herói, que é Cristo. Né? Então Cristo, através da mitologia da sua história, e aqui eu não estou entrando no âmbito religioso, se é verdade, se não é verdade, a crença de cada um é de cada um. Mas o fato é que a história de Cristo é um mito. Né? É um mito. E aí, a partir desse mito, Cristo então é alçado à categoria de herói. Então vamos pegar as características anteriores, né? Anteriores do herói grego. Primeiro, Cristo então entra na categoria não de estirpe nobre, porque ele era filho de carpinteiro, mas de um ser extraordinário. Afinal de contas, ele era filho do próprio Deus. Então ele tem, de certa forma, uma estirpe nobre? Há controvérsias, né? Isso é colocado num outro lugar. Mas é fato de que ele tem características extraordinárias. Ele é um ser extraordinário. E ele está fadado ao infortúnio? De certa forma, sim. Né? Se tudo já estava previsto para a história de Cristo, ele já estava fadado ao infortúnio. Mas não porque ele lutava contra a divindade. E aí está a diferença, e aí está a alteração na ideia de herói que a gente tem a partir do advento do cristianismo. Ele está fadado ao infortúnio como uma missão divina, e não porque ele lutou contra os desígnios divinos. Muito pelo contrário, ele está lá como cumprindo a sua missão, né, cumprindo os desígnios divinos nos quais o infortúnio dele está inserido. E por que então o infortúnio dele está inserido? O infortúnio do herói está inserido nesses desígnios divinos. Porque ao contrário da tragédia grega, que previa uma
uma purificação de sentimentos mundanos, né? A relação do herói grego era uma relação de humano para humano, né? No caso de Cristo, esse infortúnio é para que nós, e ele, né? Mas para que nós, enquanto irmãos, enquanto filhos, enfim, enquanto seguidores dele, obtivéssemos a nossa redenção. Né, a redenção dos pecados, enfim, essa coisa toda. Então, o papel do herói aí com Cristo, ele é um pouco transformado. Tá? Continua sendo uma pessoa extraordinária, continua sendo uma pessoa fadada ao infortúnio, porém, agora, o objetivo é a redenção, é a ascensão do bem. E aí, a gente precisa diferenciar uma coisa do herói trágico grego original e do Cristo, né, do herói crístico, vamos dizer assim, que é, lá não era uma luta, não se tratava de uma luta do bem contra o mal, porque a ação ruim era do próprio herói, a nobreza era do próprio herói, então o próprio herói encarnava o que se considerava bom e o que se considerava ruim. No caso de Cristo, não, né? Ele encarna o bem, pura e simplesmente. E na luta contra um mal que é externo a ele então obtém a redenção através do seu infortúnio. E aí, se a gente for um pouco mais para perto do nosso tempo atual, a gente vai ver um pouco os nossos heróis das histórias em quadrinhos, que também têm a característica de serem seres extraordinários. Eles possuem alguma coisa extraordinária, né? Alguma coisa que está fora do círculo comum das pessoas. E eles estão fadados ao infortúnio? De certa forma, sim. Né? Todo herói ele é meio solitário, ele é um ser meio angustiado, ele vive meio à margem da sociedade, ele tem que se esconder atrás de uma identidade humana, porque ele não pode ser ele enquanto herói, porque o herói não cabe dentro da sociedade. Então, de certa forma, ele está fadado ao infortúnio. Esse infortúnio não significa, como significava no caso do herói trágico, necessariamente a morte ou algum tipo de mutilação física, né? Mas é um infortúnio do ponto de vista social, é um infortúnio de isolamento, né? Só que ele reforça o princípio cristão da luta do bem contra o mal. E por que eu resolvi falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a questão do herói e o que isso tem a ver com a guerra? Justamente isso. Então você tem o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, sendo alçado à categoria de herói. Então vamos analisar quem é o Zelensky. Ele é alguém extraordinário? Ele é alguém que possui alguma coisa extraordinária? Não. Né? Ele é um presidente que era um comediante. Eu não vou nem dizer um comediante que foi alçado à presidência. Nossa, eu não vou nem entrar nesse tipo de questionamento da validade ou da legitimidade da figura do Zelensky como presidente da República. Mas o fato é que ele é um presidente da República. Só. Ele só é o presidente da Ucrânia. Como todos os países têm presidentes, primeiros ministros, reis, enfim. Todos os países têm um representante, um governante. E o Zelensky, então, ele não tem nada de extraordinário. Ele é uma pessoa comum que foi alçada à categoria de presidente do país. E ele está lutando contra o mal? Ele é a encarnação do bem que luta contra o mal? A gente já sabe que não. Né? A gente já conversou sobre, quando eu fiz o vídeo sobre a produção de discursos, a gente já conversou sobre essa história de quanto a guerra é uma coisa muito mais complexa, né? Do que simplesmente uma briga de mocinhos e vilões, né? De mocinhos e bandidos. Então o Zelensky não é um herói. Ele não tem características de herói, ele não tem ações de herói e ele não está sofrendo nenhum infortúnio. Quem está sofrendo infortúnio é o país. A guerra é um infortúnio para o país, para as pessoas, para o mundo, para a nação, mas não é um infortúnio do herói. Né? Não é o Zelensky que está sofrendo esse infortúnio. Então, quando a imprensa quer alçar o Zelensky à categoria de herói, ela está alimentando um equívoco conceitual. Primeiro, um equívoco conceitual, né? Porque como a gente já viu, mesmo os heróis
mais contemporâneos, que são os heróis dos filmes e tal, eles possuem as características lá do herói trágico grego, claro, com as devidas transformações históricas, né? Mas eles possuem essas características principais, essas características de princípio do herói, da ideia de herói. Os Zelensky não, né? Os Zelensky não. Então, eu quis fazer essa breve reflexão sobre a figura do herói justamente para a gente pensar o seguinte. E aí acabei colocando a história do Bolsonaro enquanto mito e tal. Primeiro, para a gente ver o quanto a gente precisa ser cuidadoso na questão conceitual. As coisas têm conceito, as coisas têm formação conceitual. A gente não pode usar os conceitos simplesmente ao nosso bel prazer. A gente pode tentar modificá-los, sim. E historicamente todos os conceitos são modificados e modificáveis. Porém, não é assim, eu não posso pegar e falar, ah não, fulano é herói, mito, não sei o quê. Isso mostra a minha ignorância, a minha falta de conhecimento. Tá? E segundo, para a gente não embarcar nessa ideia de que, nossa, o mundo é feito de heróis. Isso pode ser divertido quando a gente assiste a um filme da Marvel, da DC, enfim, um filme de heróis, né? Mas isso não corresponde à vida real. Isso é ficção, isso é discurso ficcional, isso não tem nenhuma correspondência com a vida real. A vida real não é feita de heróis, né? Não existem esses seres excepcionais que estão além do resto das pessoas. Nós somos todos seres ordinários, né? Todas as pessoas, nós somos seres ordinários. Ordinários estamos todos na ordem comum do dia, mesmo que a gente tenha uma posição social de destaque, isso não nos torna extraordinário. E nenhum de nós está fadado ao infortúnio, né? O infortúnio de cada um de nós é consequência das relações sistêmicas, né? Sociais, políticas, culturais, históricas, do nosso sistema cultural, do nosso sistema social, do nosso sistema político. Tá? Então não tem essa de ninguém estar fadado, nem ter como missão, né? Então Zelensky não tem como missão divina e tal, ó. Então eu só queria fazer esse vídeo para chamar um pouco a atenção de vocês de novo sobre a produção de discursos, mas agora pontuando especificamente a questão do herói. E fazer com que as pessoas percebam, né, e ajudar as pessoas a perceberem que tudo isso precisa passar por uma reflexão conceitual, por um conhecimento, primeiro por um conhecimento conceitual e segundo por uma reflexão conceitual, para a gente não falar bobagem e não ficar, inclusive, reproduzindo, né, uma ideia completamente equivocada. Tá bom? Então eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Mais uma vez eu peço a vocês para verem o vídeo, comentarem, compartilharem. Criar engajamento é sempre bom, né? Então curtam o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal se não foram inscritas ou inscritos. Se já se inscreveram no canal, convidem pessoas para se inscreverem no canal, né? A gente precisa aumentar aí o nosso número de inscritos, então, por favor, ajudem a gente aí, né? E convidem as pessoas que vocês sabem que vão se interessar por esses assuntos. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, a revista está aí, né? Quem quiser saber um pouco sobre meu livro Pequena Loja de Artigos em Geral, tem lá no blog, no estante virtual, tem lá onde conseguir, enfim, uma sinopse dele. Então, mais uma vez, visitem então nosso blog, sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e quem puder e quiser, mais uma vez eu peço que colaborem com a nossa campanha do Apoia-se. A campanha é importante para a gente poder reforçar o nosso trabalho, continuar esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho e tanto cuidado, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.